Vou contar uma coisa bem íntima. Quando a minha filha foi nascer, a Helena, a mais velha, normalmente no cartório você faz a certidão original que eles dão, a grande, né, que é gratuito, e aí você paga por uma miniatura dela. Se eu disser pra você que eu não tinha 10 reais pra comprar a certidão menor da minha filha... Eu me chamo Felipe Faleiro, conheço o Carlos há pouco mais de um ano, vi muito sobre a mentoria do MIV e me arrependo hoje de não ter entrado numa turma antes. Eu conheço o Carlos desde 2021, eu entrei no treinamento dele no MIV em 2022 e o MIV mudou completamente a minha vida. Eu comecei a ter realmente o conhecimento para investir da forma correta e agora eu já tenho mais de 500 mil reais investidos na Bolsa de Valores. Eu assistia meus pais batalhando, trabalhando muito, mas para viver a vida de pagar contas. O meu principal objetivo era querer sair um pouco dessa bolha, que é o cara que trabalha, recebe salário, paga conta, trabalha, recebe salário. Não que esteja errado isso, aí vem a disciplina, do quanto você tira do que você ganha para investir. Eu acho que se eu tivesse feito isso há 10 anos atrás, hoje eu seria bem diferente. Tenho sonhado muito alto para que, tipo, quando acontecer, falar assim, pô, foi sorte. Não, foi literalmente estudo, disciplina que fez chegar aqui. Eu realmente precisaria investir esse dinheiro para futuramente conseguir aposentar e ter uma renda passiva, fazer o dinheiro trabalhar para mim, não ficar trabalhando, até porque o próprio Carlos fala que a nossa produtividade vai caindo com o passar do tempo. Eu diria que todo mundo deveria seguir esse caminho, começar a investir o quanto antes para conseguir se aposentar sem depender do governo, sem depender de ninguém. Particularmente, quando eu fui comprar o curso, eu achei caro. Hoje eu acho que tá de graça, porque não porque eu tenho dinheiro, mas porque realmente o conhecimento vale, o investimento vale. Fala com o Carlos, é um cara sensacional, sempre me deu uma atenção muito grande e tá disposto a ajudar. Então eu acho que isso aqui é mais por você que tá assistindo esse vídeo do que por ele ou por mim, porque o conhecimento que você adquire, ninguém tira de você. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Turma, seguinte, eu tinha preparado pro dia de hoje fazer uma live. Nessa live, vou abrir o jogo com vocês de tudo que aconteceu e por que eu mudei todos os planos. E eu quero de coração aberto que você escute isso e veja se faz sentido para você tudo que eu vou falar aqui. Eu tinha me planejado fazer uma live, ficar 2 horas provando por A mais B para vocês. Por que a mentoria Virando Investidor hoje, que é o meu principal produto de treinamento, é um produto interessante para vocês aprenderem a investir, para você estar junto comigo, tirando todas as suas dúvidas e tendo o beabá, o caminho que eu trilhei desde lá de 2017, quando eu fiz o meu primeiro investimento de 15 reais, ou seja, 8 anos atrás, já vai fazer 9 anos que a gente já está chegando aí praticamente no fim do ano de 2025. Só que eu falei assim, cara, eu quero fazer uma coisa diferente do que eu tô vendo todo mundo fazendo na internet. Eu tô vendo o pessoal abrindo lives muito estruturadas, com aquela copy perfeita para querer convencer as pessoas de que elas precisam de algo, de que aquela pessoa que está ensinando é melhor do que elas em várias coisas, para você ter aquele nível de contraste sobre como tá a sua vida hoje, como que você poderia estar. Mas eu falei assim, cara, como essa daqui vai ser a última vez, literalmente falando, que eu vou dar a oportunidade das pessoas terem acesso vitalício a todos os meus treinamentos, você quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma conversa com essa galera. Eu não vou estruturar um roteiro para isso, eu não vou ficar pensando em copy, estratégia de conversão, fazer todas as estratégias de marketing que vocês que já estão na internet, vocês já sabem que isso existe, né? Fazer todo aquele negócio de ancoragem, do quanto que vale, do quanto que vai entregar, da onde você tá, para onde você vai. Eu vou fazer tudo isso que eu vou fazer nos próximos minutos, e já estou fazendo agora, como se eu tivesse literalmente sentado na sua frente, conversando contigo, batendo um papo real e honesto sobre o que eu vivi, sobre o que eu passei, querendo entender, mas já tendo uma ideia por cima sobre o que você está passando e o que eu faria se eu tivesse no seu lugar. Literalmente trazendo um aconselhamento como se nós fôssemos próximos, como se você fosse um amigo, como se você fosse alguém da minha família. Você já sabe que eu tô aqui hoje para te apresentar uma proposta. E essa proposta tem que ser interessante suficientemente para você, para fazer sentido para você e você pagar o preço pelo qual eu vou te cobrar. Só que antes de fato, chegar ali no preço e te revelar o que compõe
esse preço, eu quero dizer para você o seguinte: o Carlos de 2017, ele não teve acesso a basicamente nada disso. E eu errei muito, e foi muito caro os erros que eu tive para conseguir chegar aonde eu cheguei. Eu testei muita coisa para conseguir chegar na realidade que eu tenho hoje. A maioria de vocês acredito que já me acompanha. Eu moro aqui nos Estados Unidos hoje. Quem me acompanha há mais tempo sabe que minha vida mudou, e mudou muito rápido. Talvez até vocês que me acompanham não consigam entender talvez a dimensão do quão rápido mudou a minha vida, porque eu também não sou muito bom de contar essas histórias para que vocês consigam ter dimensão do que de fato aconteceram nos últimos anos. Mas resumindo muito rápido, eu passei ali 2021 foi o ano que eu conheci a Isabela. A Isabela hoje, minha esposa. Se você me acompanha há um pouco mais de tempo, você sabe que eu tive uma vida de 2019, 2020 até 2021, quando eu conheci a Isabela, que eu viajava o mundo inteiro. Eu fazia 15, 20 viagens internacionais por ano. Eu fiz o meu primeiro milhão em 2019 e fiquei multimilionário em 2020. Então tudo aquilo que eu ensino, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu vivo, não é como se eu fosse um novo rico. O comportamento que eu tinha nessa época, justamente para fazer um monte de viagem, querer mostrar esse monte de viagem, era muito mais alguém que era um novo rico e queria mostrar para Deus e o mundo que era rico. E eu fazia parte disso porque eu gostava, mas eu também fazia parte disso porque eu queria mostrar para todo mundo. Só que hoje eu já vivo a realidade de alguém que é milionário há 6 anos. E existe uma verdade quando você acaba ficando rico e quando você já é rico por um tempo prolongado. Uma verdade que você entende que existe diferença brutal entre quem sabe fazer dinheiro e quem sabe administrar o dinheiro e quem sabe multiplicar o dinheiro. Você fazer dinheiro é muito importante. Eu não vou chegar aqui para você e dizer o seguinte: olha, se você investir R$100 por mês, você vai ficar multimilionário. Dá para fazer isso? Dá. Como? Se você investe R$100 por mês, só para vocês verem como eu tô fazendo aqui, conversando, eu tô com o computador aberto, tô com aqui meu caderno de anotação, anotando algumas coisas que eu tô falando. Tá vendo? Tá até em branco, ó. Não tem nada aqui anotado. Enquanto eu vou falando, eu vou lembrando. Dá pra ficar multimilionário investindo R$100 por mês? Dá. Só que olha só o tempo que você vai demorar, e eu não quero que você demore, ok? A rentabilidade média que eu faço dentro da mentoria e os meus alunos fazem é de 1,88% ao mês. Isso dá mais ou menos 25% ao ano. Carlos, como é que você consegue fazer esse resultado? Existem uma série de estratégias que a gente utiliza diversificando o patrimônio, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, e até mesmo ativos a nível global, aqui se estendendo até mesmo para euro, até mesmo ian. Então, assim, não é algo tão simples para se fazer para chegar nesse resultado. Ok? É uma estratégia um pouco mais complexa e que você aprende quando você está um pouquinho mais avançado dentro da mentoria, mas é perfeitamente possível de já ter resultados muito bons, e aqui fazendo referência a algo próximo de 15, 16, 17% ao ano, com estratégias básicas de análise somente de empresas no Brasil. Só para você ter noção, quando a gente fala de análise básica, é reunir 5 indicadores fundamentalistas e saber interpretar esses indicadores fundamentalistas. O que é indicador fundamentalista? É olhar o número por trás das empresas. Então, quando a gente fala de olhar 5 indicadores, é aprender a olhar a receita líquida da companhia, o lucro líquido da companhia, a margem líquida da companhia, o ROI da companhia e a dívida líquida sobre EBITDA. Aprender a olhar isso dentro de uma ferramenta, interpretar isso e fazer esse filtro nas empresas no Brasil. Se você soubesse fazer esse básico que eu ensino para vocês no nível iniciante dentro do MIV, porque o MIV ele foi desenhado. O que é o MIV, para quem não sabe? MIV, quando eu falo, é MVI, Mentoria Virando Investidor, ok? MIV, eu chamo de MIV, Mentoria Virando Investidor. O MIV ele foi desenhado para quem está começando do absoluto zero, sabe nada. Então não sabe o que é CDI, não sabe o que é LCI, LCA, CDB, não sabe o que é debênture, debênture incentivado, não sabe o que é ações, não sabe o que é fundo imobiliário, não sabe o que é lançamento coberto em opções, não sabe o que é REITs, não sabe o que é Treasury and Bonds, não sabe o que é nada, é cru. Então, quando você olha o início do treinamento do MIV, você aborda principalmente esses 5 elementos quando o assunto é renda variável, que é onde a gente parte para a estratégia para conseguir resultados como esse.
15, 16, 17% ao ano no começo e numa estratégia mais avançada chega a bater em média 25% ao ano. Por isso que a gente traz esses resultados para os nossos alunos que quando concluem a mentoria conseguem fazer isso de forma consistente. Lembra que eu falei para vocês que dá para ficar multimilionário com R$100 por mês, mas por que eu não quero que vocês tomem isso como uma verdade absoluta para sempre? Porque 25% ao ano com aporte mensal de R$100, você faz em 360 meses mais de 4 milhões de reais. E aqui eu já quero jogar por baixo um argumento que talvez algumas pessoas utilizem agora. Pô, mas 4 milhões de reais daqui 360 meses, que vai ser 30 anos, não vai ser nada, porque a inflação vai ter comido todo esse dinheiro. A inflação média anualizada no Brasil hoje, desde o Plano Real, ou seja, nos últimos 30 anos, porque o Plano Real foi inaugurado em 1994, ele trouxe uma inflação média anualizada de 7,25% ao ano. O que isso significa dizer? Significa dizer que se você fizer 25% ao ano, você vai bater fácil essa inflação média anualizada. E quando eu trago inflação média, é porque teve anos que foi mais e teve anos que foi menos. A gente pegou a média dos últimos 30 anos para se preparar para o futuro dentro dessa média. A gente sempre quer estar fazendo mais do que isso. E existe uma problemática de você não saber o que fazer com o seu dinheiro, porque hoje a principal aplicação que a gente tem dentro dos vários tipos de produtos financeiros que são hoje distribuídos no Brasil, a principal aplicação que a gente tem é a caderneta de poupança, que é onde as pessoas deixam majoritariamente seu dinheiro, que rende 6,17% ao ano. Então, se você pega o quanto que rende a poupança e a média anualizada da inflação, você vê que a poupança não consegue vencer a inflação na maioria dos anos. Isso torna o seu dinheiro precário, porque você perde poder de compra. Você tem o que a gente chama de juros reais negativos. O que é juros reais? Você tem o juros nominal e o juros real. O juro nominal é o que você coloca lá e você vê crescer. Você colocou R$1.000 na poupança, vai render 6,17% ao ano. No ano posterior, no ano subsequente, você vai ver lá 1.061, rendeu 6,17%. Só que esse 1.061, você tem o mesmo poder de compra que você tinha no ano anterior? Não tem, porque em média, ao ano, você tem ali uma inflação atualizada pelo IPCA, que é o Índice de Preço do Consumidor Amplo, médio de 7,25% ao ano. Pode ser que você pega a inflação hoje dos últimos 12 meses, você vai encontrar algo próximo ali de 4 e pouco, 4,5, 4 e pouquinho, a última vez que eu vi o dado do IBGE. Então assim, tá abaixo do 7,25? Tá. A poupança hoje tem juros reais? Tem. Mas historicamente falando, a gente sabe que não é todos os anos que acontece isso, ok? Majoritariamente, todos os anos a poupança costuma perder para a inflação. Então você precisa encontrar um caminho, você precisa encontrar uma solução. Só que quando eu comecei falando aqui, mais uma vez eu quero retomar a ideia de que nós estamos tendo uma conversa. Eu estou sentado aqui na sua frente, eu falei, cara, eu vou ligar a câmera como se você estivesse sentado aqui, ó. Na mesa aqui na minha frente, a gente está conversando, né? Muitas pessoas pagam consultoria para mim, para vir aqui na minha casa, para ter esse bate-papo, é claro que por muito mais horas, mas eu estou disponibilizando esse tempo para fazer essa conversa como se a gente estivesse falando de igual para igual, tete a tete, face to face, sem nenhum segredo, sem nada muito mirabolante envolvido para querer te convencer de alguma coisa, mas só para te abrir os olhos. Isso aqui, gente, por mais que ninguém compre o MIV agora, cara, quantas pessoas entrou nessa Black Friday? Pô, entrou nenhuma. Ok, mas abriu a mente da galera que assistiu isso aqui? Tá ótimo, entendeu? Tá ótimo. Já cumpriu a missão do que era fazer esse bate-papo. É claro que eu fico muito grato quando vocês dão um voto de confiança de participar e entrar na mentoria, porque ali eu visto, né, a minha manta de mentor, e a minha manta de mentor faz parte do meu propósito. A minha manta de mentor faz parte daquilo que eu designei para minha vida como uma missão, e eu carrego essa missão e essa missão traz sentido para minha vida. Então veja só, fazer parte da sua história é o que constrói parte da minha história. Isso tem um nível de profundidade que talvez poucas pessoas entendam. Eu já cheguei a parar de vender o MIV por alguns meses e eu comecei a ficar louco, não em si pelo faturamento, porque hoje, né, uma pessoa que tem mais de 40 milhões de reais em patrimônio e vive muito abaixo do que poderia viver, e os rendimentos desses investimentos já pagam boa parte, né, já pagam tudo, na verdade, né, dos meus custos hoje de vida. Eu faço isso daqui porque eu definitivamente amo. E claro, Carlos, então faz de graça, né? Vira uma ONG para fazer isso. Aonde cabe 40 milhões, cabe 80, né? Não vou ser hipócrita aqui para você que eu tô no momento, eu tenho 30 anos de vida. Se eu fiz 40 milhões de reais de patrimônio com 30 anos de vida, eu acredito que
a minha meta de ficar bilionário com 56 anos, ela é muito factível dentro do planejamento que eu fiz. Mas não é como se eu fosse desesperado por isso, não é como se eu fizesse isso a qualquer custo, não é como se eu fosse vender susto, não é como se eu fosse vender desespero, não é como se eu fosse vender um sonho. Entende o que eu tô querendo dizer? Porque eu vejo pessoas hoje na internet que fazem isso, né? Elas são desesperadas por faturamento e colocam isso como prioridade. A minha prioridade, de fato, é conseguir fazer com que você aprenda alguma coisa. Se fizer sentido para você querer estar do meu lado e ter o meu suporte, a gente pode conversar por mais horas adiante se você tomar a decisão de entrar dentro da mentoria. Só que eu vou ofertar para você algo além da mentoria. Por isso que eu disse para você no início da aula que o que eu estou trazendo aqui hoje é algo completamente diferente e não vai se repetir. E quando eu falo que não vai se repetir, não vai se repetir mesmo. Por quê? Eu entendi que as pessoas, elas não colocam em prática, ou têm uma resistência muito grande a colocar em prática quando elas têm acesso vitalício a qualquer coisa. Tá? Eu tinha muito mais resultado efetivo com os meus alunos quando a mentoria Virando Investidor, ela era acesso anual. Ah, Carlos, mas espera aí, a mentoria Virando Investidor não sempre foi vitalício? Não, se você me conhece há pouco mais de 1 ano e meio, você sabe que até início de 2024, a mentoria Virando Investidor era acesso anual, não era vitalício. Eu resolvi ter a ideia, no final do ano de 2024, fazer uma turma vitalícia, porque eu até tinha um sócio que fazia lançamento junto comigo, né? Fazer essa parada de juntar audiência, fazer a estrutura das lives, fazer a galera entrar dentro da mentoria Virando Investidor. E ele falou, cara, vamos fazer vitalício, porque vitalício a gente vai vender mais. E eu entrei nessa pira e eu fiz vitalício, de fato, vendeu mais. Só que, ok, vendemos mais, faturamos mais, colocou mais dinheiro no bolso. Mas o que eu percebi? Você não tem resultado efetivo de aluno quando você tem uma deadline para a parada acontecer. E isso começou a entrar num conflito direto com a missão que eu me propus ter aqui. O que adianta eu vender mais, eu faturar mais, se no final das contas a gente colheu muito menos depoimento, se eu vi muito menos pessoas sendo transformadas e não é como se o treinamento não fosse bom ou não funcionasse. É pura e simplesmente porque as pessoas entravam e falavam, cara, eu não preciso assistir agora, eu posso assistir amanhã, posso assistir mês que vem, posso assistir daqui 2 meses. E existe uma psicologia muito forte atrelada a você não ter uma urgência para fazer algo que, de fato, vocês são tão atarefados na vida de vocês, eu tenho noção disso, né? Vocês não estão aqui por acaso, vocês não estão assistindo essa aula aqui por acaso, vocês querem aprender alguma coisa, só que vocês não estão aprendendo só isso, vocês estão aprendendo N outras coisas diferentes, não é verdade? Vocês não estão... Ah, Carlos, o que eu faço da minha vida? Ah, só assisto a aula do Carlos. Eu sei que não é assim que funciona. Vocês têm as tarefas de vocês, o emprego de vocês, né, as ambições de vocês, os afazeres de vocês. Então, às vezes, quando você não tem uma deadline para fazer, o que é deadline? Um tempo limite para fazer aquilo, vocês simplesmente não fazem. E eu falei assim, tá, mas vamos... Isso foi testado no final de 2024 e eu vi isso se repetir em todas as turmas de 2025. Todas. A gente abriu 2 turmas nesse ano. Essa aqui vai ser a última turma de 2025, então essa vai ser a terceira. E eu falei assim, eu não quero mais isso. Não quero. Vai ter queda de faturamento em 2026? Vai ter queda de faturamento. Vai ter menos pessoas comprando? Vai ter menos pessoas comprando. Mas eu liguei, me perdoa a palavra, tá? Já tô me desculpando antes, mas eu liguei o foda-se. Eu prefiro vender menos e ter mais gente comigo, de fato, fazendo o que eu tô falando para fazer e colhendo os frutos disso, do que ter muita gente comigo e isso tá disperso, né? Isso tá disperso. Eu literalmente constatei isso no final de 2025, da turma de final de 2024 e todas as turmas de 2025. A queda de efetividade, de cumprimento dos nossos desafios de implementação, ela foi brutal. Por quê? Porque as pessoas tiveram acesso vitalício. E isso é contra-intuitivo, né? Porque eu tô falando para vocês que é a última turma que eu vou fazer de 2025. Mas na verdade, é a última turma vitalícia de 2025. Mas na verdade, a forma como eu tô passando e tô transmitindo essa mensagem, ela tá sendo completamente diferente do que eu fiz em todas as outras turmas. Porque aqui eu tô falando com honestidade para você. Isso aqui não vai se repetir em 2026. Eu tô te mostrando as razões do porquê que eu não vou fazer isso em 2026. E essa daqui é o último suspiro de esperança nessa linguagem que eu tô trazendo para você, nessa conversa que eu tô trazendo para você,
para você definitivamente entender que eu não quero que, por mais que você tenha acesso vitalício, e essa seja a última chance de você ter acesso vitalício, eu não quero que você tenha o mesmo comportamento das turmas anteriores, porque senão você vai entrar nessa turma e você vai me frustrar igual as outras turmas me frustraram por não levar o conteúdo a sério, ok? Porque, sendo bem sincero para vocês, pessoal, ficar rico é um desafio. Se fosse fácil, todo mundo seria, não é verdade? E se fosse algo que é para todo mundo, até todo mundo que entrou na mentoria Virando Investidor teria ficado rico, não é verdade? Isso é um fato. Quantos alunos nós tivemos já na mentoria Virando Investidor nos últimos 4 anos? Porque a minha primeira turma foi em 2021, né? Nos últimos 4 anos. A gente teve mais de 40 mil alunos. Quantas premiações nós tivemos? Eu tenho isso aqui anotado. Quantas premiações nós tivemos nos últimos anos de pessoas que bateram as metas que nós estipulamos para receber as premiações, que a gente tem premiação dentro do MIV de meta de investimento com a nossa metodologia. A pessoa tem que comprovar isso, tá? Não é só falar, eu tenho R$1 milhão investido. Tá, manda print da corretora. Olha só, nós temos hoje 102 alunos que têm mais de R$5 milhões em investimentos. Começaram do zero e aplicaram a nossa metodologia, isso de maneira comprovada. 354 alunos com mais de R$1 milhão em patrimônio, 1.239 alunos com mais de R$500 mil em patrimônio, 1.745 alunos com mais de R$300 mil em patrimônio, 2.012 alunos com mais de R$100 mil em patrimônio comprovado com a nossa metodologia. Então, se você soma toda essa galera aqui, eu não somei toda essa galera aqui para saber exatamente quanto que tem, mas deve ter algo próximo ali dos seus 5 mil e burdoado, né? Vamos ver, 2.012 mais 1.745 mais 1.239, esses são os números atualizados até a turma. Até a última turma. 102 com mais 5 milhões, 5.452 pessoas que tiveram essas premiações. É claro que a gente tem pessoas que não enviaram porque não querem expor o quanto que tem de patrimônio, tem pessoas que acabaram não acompanhando que a gente dá essas premiações. A pessoa simplesmente fez o método, foi construir a vida dela e não acompanhou que existe essa premiação, então não deu esse feedback. Mas registrado disso, a gente está falando de 40 mil alunos, mais de 5.400 pessoas premiadas com esses prêmios. A gente está falando de um pouco mais ali do que 15% das pessoas conseguiram passar de R$100 mil com a nossa metodologia. E, pessoal, R$100 mil eu digo que é 30% do caminho andado para ficar milionário, tá? Por que eu falo isso? Porque o efeito dos juros compostos, para você ir dobrando o capital com um resultado de 25% ao ano, se você tem R$1.000 e faz 25% ao ano, você fez R$250. Isso em números absolutos é muito pouco. O que você vai fazer com R$250? Muito pouco. Agora, quando você bate essa meta de R$100 mil, igual a gente tem 2.012 alunos, quando você faz 25% ao ano, você já saiu de 100 mil para 125 mil reais em um ano, certo? E 25 mil reais já começa a virar um número interessante. É por isso que a nossa exponencialidade de alunos, ela acaba indo para níveis maiores quando você bate essa primeira meta, e isso é muito legal de acompanhar. E só para concluir também o pensamento que eu comecei, mas também não terminei, porque igual eu falei para vocês, não é como se eu tivesse um script para fazer isso aqui. Quando você senta com alguém na frente dessa pessoa para conversar, você não tem um script, né? Você está conversando com a pessoa, é claro que quando você está conversando com a pessoa rebate com perguntas, com dúvidas, mas como eu estou fazendo isso aqui gravado, vocês não estão tendo a oportunidade de fazer isso, mas dentro da mentoria Virando Investidor vocês vão ter a oportunidade de me perguntar o que vocês quiserem, um momento que vocês quiserem, quantas vezes vocês quiserem. Eu concluindo o pensamento dos R$100 por mês, lembra que a gente começou falando isso? Dá para ficar multimilionário com R$100 por mês? Com essa rentabilidade que a gente busca dentro do MIV? Dá. Só que, cara, você vai demorar 30 anos para fazer mais de R$4 milhões. Eu quero que você leve 30 anos para ter esse resultado? Não quero que você leve 30 anos, sendo bem honesto com você. Então é por isso que eu disse para vocês aquela história de eu fiquei milionário em 2019 e aquilo, quando isso aconteceu, não aconteceu da noite pro dia, eu tomei a decisão de nunca mais ficar pobre na minha vida em 2013. Então eu tomei essa decisão em 2013, coloquei N coisas em práticas, errei muita coisa, mas o turning point veio em 2017, quando eu comecei a investir, eu me formei em direito e virei advogado, e esse turning point, quando virou de 2017
Aconteceu muito rápido o primeiro milhão em 2019 por conta do modelo de negócio que eu tinha. E quando eu fiquei esse novo rico, eu gastei muito dinheiro. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Eu gastei muito dinheiro de 2019 até 2021. E aí foi quando eu conheci a Isabela. Eu casei em 2022 e aí eu comecei a conseguir colocar em prática um outro pilar que ganhar dinheiro eu já sabia, mas eu não conseguia porque eu tinha essa necessidade de querer mostrar que eu era rico, eu gastava demais para mostrar que era rico e tudo mais. Eu consegui colocar em prática o pilar de conseguir, além de ter uma vida abaixo do quanto de fato eu ganhava para fazer sobrar, porque na época eu ganhava muito dinheiro, mas eu também gastava muito dinheiro, a multiplicar isso de forma constante e a viver não como um novo rico, mas uma pessoa que entendeu que existe uma diferença entre ser rico e ter riqueza. Você sabe qual que é essa diferença? Eu escutei essa conceituação de um cara que tem mais de 100 milhões de dólares de patrimônio, que inclusive me convidou para participar do Family Office dele no Brasil, mas eu não consegui aceitar, porque hoje eu não consigo mais me ver morando no Brasil. Parte também do meu propósito de estar aqui é pela educação das minhas filhas. Eu ia ganhar 1% sobre o PL do patrimônio dele. O PL significa patrimônio líquido, né? Eu ia ganhar 1% em cima do PL dele para fazer administração em conjunto do Family Office. A gente está falando de 100 milhões de dólares, eu ia receber 1 milhão de dólares por ano, mas enfim, não vem ao caso comentar sobre isso. Eu entendi que a diferença de ser rico e ter riqueza é que ser rico é aquilo que você consegue ver e ter riqueza é aquilo que é invisível aos olhos. O que é ter riqueza e o que significa ser isso de ser invisível aos olhos? Cara, aquilo que está no teu banco e ninguém está olhando a todo momento, mas é o que traz segurança para tua família, segurança para sua esposa, segurança para os seus filhos, liberdade para você fazer o que você quiser. Se eu fosse dependente de infoproduto, que é isso que a gente faz aqui na internet, né? Vender um infoproduto, acesso a um produto digital, com certeza eu não estaria fazendo esse conteúdo dessa forma. Mas hoje eu tenho a liberdade de falar, cara, quer saber? Eu vou sentar aqui e vou ter uma conversa honesta com quem estiver disposto a escutar. E se essa pessoa achar que faz sentido o que eu tô falando pra ela, eu vou convidar ela a estar do meu lado. Então ter a liberdade de poder trabalhar do jeito que você quiser, da forma que você quiser, quando você quiser, com quem você quiser. E tudo isso dormindo tranquilo, sem dor de cabeça, colocando a sua cabecinha no travesseiro ali e tendo sonhos dos mais variados tipos, sempre relacionados a tudo de bom que você conquistou e a tudo de bom que você tem. Isso gera uma sensação de vencer na vida todo santo dia. Cara, isso aqui é o nirvana do negócio. E esse sentimento, eu de fato comecei a sentir ele depois que eu casei em 2022, que eu parei de ter essa necessidade de aprovação de outras pessoas e querer e tem que provar que eu tinha dinheiro. E isso se concluiu quando a Isabela ficou grávida em 2023 e isso ficou assim, sem nenhuma sombra de dúvida quando as minhas filhas nasceram em 2024. Assim, ficou inquestionável que hoje eu não sou o homem mais rico do mundo, mas eu me sinto a pessoa que tem a maior riqueza do mundo. E essa sensação de ter a maior riqueza do mundo é o que eu quero que você sinta, porque isso não tem a ver necessariamente com a quantidade de dinheiro que você tem na conta, mas o que você faz com aquilo que você tem na conta. Você consegue entender a profundidade disso que eu tô falando? E a proposta que eu tenho aqui para vocês não é um caminho. Agora falando sobre a oferta da Black Friday, não é um caminho, porque o MIV, ele é uma forma que eu encontrei de você conseguir multiplicar a sua grana, ok? Lembra que eu falei pra vocês que eu não quero que vocês fiquem investindo só R$100 por mês e espere 30 anos para ficar multimilionário? É uma forma que você tem de multiplicar a sua grana e aprender também a fazer a gestão do seu dinheiro, para você não ser o Carlos louco de 2019 que tudo que ganha gasta, independentemente do quanto que você ganha. Inclusive, tem um dado interessante dentro da mentoria Virando Investidor, que os alunos que a gente tem mais atrelados à dívida são advogados e médicos, ou seja, as pessoas que estão ganhando mais dinheiro ali dentro da mentoria, que estão ganhando 20 pau por mês, 30 pau por mês, são os mais endividados, ironicamente falando, porque eles estão muito atrelados à imagem do Carlos de 2019, 2020, 2021. Então a gente faz eles evoluírem dessa fase. Mas eu quero também entregar para vocês outros quatro caminhos que estão muito mais atrelados a ganhar dinheiro do que necessariamente a saber controlar o dinheiro que vocês já ganham e a multiplicar esse dinheiro. Então, esses outros quatro caminhos que eu carinhosamente coloquei
como milionário em dólar, milionário com cripto, milionário com leilão e milionário com consórcio, são 4 outras modalidades de forma de ganhar dinheiro que hoje eu tenho como renda ativa dentro da pluralidade de fontes de renda que eu adquiri nos últimos anos. E particularmente, hoje, o que eu mais consigo ver alunos ganhando exponencialidade de alavancagem patrimonial é o que a gente consegue fazer com o pessoal que aprende a nossa metodologia através de consórcio. Cara, é bizarro o que a gente consegue fazer de alavancagem patrimonial com consórcio com os nossos alunos. Por que eu tô falando isso para vocês? Eu vou explicar para vocês o que é cada uma dessas ofertas para ver se isso faz sentido para vocês ou não, ok? Que você vai levar tudo hoje, tudo em um só pacote. Isso não vai, mais uma vez, isso não vai acontecer em 2026 em vários aspectos. Primeiro, que eu nunca mais vou vender isso tudo junto. Então você não vai ter acesso ao curso milionário com dólar, você não vai ter acesso ao curso ao milionário em cripto, você não vai ter acesso ao curso ao milionário com leilão, e não vai ter acesso ao curso ao milionário com consórcio e ao MIV, tudo de uma vez. Isso não vai acontecer em 2026. Você vai poder adquirir esses produtos de maneira separada em 2026, além de o acesso de cada um desses produtos será anual. Então, quer ter acesso ao pacote, quer ter acesso de forma vitalícia, essa é a minha palavra para você. A última oportunidade que você tem para fazer isso aqui de maneira vitalícia, ok? Ter acesso também às atualizações desses produtos, tá? O que é cada um desses produtos é o que eu vou te explicar agora para você entender como isso daqui faz sentido dentro desse pacote que eu montei para vocês. O pacote com milionário em dólar, eu tenho um amigo chamado Marcos aqui nos Estados Unidos, que ele me ensinou uma modalidade de compra de imóveis aqui nos Estados Unidos que você consegue fazer de qualquer lugar do mundo e não precisa ter Social Security Number. O que é Social Security Number? É como se fosse o CPF americano. Quando você nasce no Brasil, você ganha um CPF, certo? Quando você nasce nos Estados Unidos, você ganha um Social Security Number. Essa modalidade que a gente vai ensinar é como você consegue comprar imóveis, terrenos aqui nos Estados Unidos, uma modalidade chamada Tax Lien. Tax Lien é uma modalidade de investimentos no mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos que é bizarra. É o seguinte, aqui a gente tem o que a gente chama de Tax Property. O que é isso? É como se fosse o IPTU do Brasil. Vou tentar traduzir aqui só para ficar didático. Imagina que você não paga esse Tax Property. O que acontece? Esse valor que não foi pago desse imposto, ele vai para a cidade. E a cidade pode vender a sua dívida, cara. Olha só que loucura. Para uma outra pessoa comprar. E você pode comprar essa dívida, né, que não foi paga, e você pode cobrar do dono do imóvel juros em cima dessa dívida. Olha só que loucura. Aí tá o pulo do gato. Se o dono do imóvel não paga essa dívida que agora você comprou, que você é dono dessa dívida, sabe o que acontece? Com o tempo, se ele não pagar, você consegue tomar o imóvel dessa pessoa. Então, a gente fala que essa modalidade aqui, você consegue comprar casas, às vezes com $50, $60. Um amigo meu, o Júnior, comprou um terreno com $150 e depois vendeu o mesmo terreno por mais de $20 mil. Como assim, Carlos? Que loucura! Se isso aí fosse tão bom, todo mundo sabe e tudo mais. Cara, vocês não sabem disso porque vocês não moram aqui. Mas tem uma galera que ganha uma grana violenta com esse mercado. É muita grana mesmo, com um poder baixo de entrada. Tô falando pra vocês de entrar com $50, $100. É uma loucura. Além desse Tax Lien, que é exatamente essa situação que eu comentei, acho que vocês entenderam. A pessoa não pagou o IPTU foi para a dívida na cidade, a cidade leilou esse IPTU, aí você compra esse IPTU, cobra juros em cima desse IPTU pro dono do imóvel, e se o dono do imóvel não pagar, o imóvel vai para você, cara. É uma loucura. Fora essa modalidade, tem também o que a gente chama de Tax Deed. O que é o Tax Deed? Aqui é um pouquinho diferente. Aqui o cara já ficou sem pagar o Tax Property, que igual eu comentei com vocês, por muito tempo. Ficou sem pagar por muito tempo e foi para leilão, ninguém comprou porque ninguém viu que isso aconteceu, porque isso acontece muito. Como essa dívida ela vai para a cidade, ela fica num livro na cidade. E a depender da cidade que fica, isso não vai para a internet, porque não são todas as cidades que publicam isso na internet, fica só no cartório físico. Isso é um dos motivos também do porquê que não é todo mundo que faz esse tipo de modalidade. É um pouco difícil de garimpar isso a depender da cidade que você faz, mas tem gente que faz isso. E a gente ensina todas as modalidades de como fazer isso diretamente do Brasil também. Nesse Tax Deed já passou um tempo suficiente
que se você paga e quita esse tax property, não é como se você fosse poder cobrar do dono para ele pagar uns juros em cima disso e ele continua com o imóvel, ele tem a opção de pagar. Não, aqui se você comprou o imposto e pagou, quitou o imposto, você tem direito à casa. Isso aqui é uma loucura. Isso é uma loucura. Se você entende um pouquinho de direito no Brasil, você sabe que a depender da situação, se você está, por exemplo, num terreno no Brasil, né? E aí o terreno tá lá, tá vago, o dono esqueceu do terreno e tudo mais, aí você consegue o IPTU desse terreno. E aí o dono não estava pagando o IPTU e você começa a pagar o IPTU daquele terreno. Se você paga esse IPTU por 3 anos e você entra com uma ação para tomar esse terreno do dono e você prova que você pagou esse IPTU, você consegue tomar esse terreno do cara. Você sabia disso? Você sabia dessa informação? Às vezes você nem sabia dessa informação, mas dá para fazer isso no Brasil também. É um pouco diferente, né? É menos estruturada a parada, mas dá para fazer isso também no Brasil. E aqui, as pessoas, existe essa modalidade pouco conhecida, pouco acessada. E por que eu resolvi colocar isso no pacote? Porque foi o que eu comentei. Dá para você começar, cara, com 50, 100 dólares, 150 dólares. E a alavancagem disso é gigantesca. É gigantesca. Eu tô fazendo isso aqui igual retardado aqui nos Estados Unidos. Igual retardado. Inclusive, parte do dinheiro que eu estou investindo, até mesmo em bolsa, antes eu estava aportando mais, eu estou começando a destinar até um pouquinho mais para isso, porque a alavancagem que você tem nessa modalidade aqui, ela é muito bizarra. E eu só conheci isso depois que eu vim morar aqui. Um outro ponto também que eu acho interessante de alavancagem de dinheiro é através da modalidade de consórcio, igual eu disse para vocês até pouco tempo atrás, a gente conseguiu montar uma estratégia que nós temos alunos sendo contemplados em 4, 5, 6 meses, 7 meses. A gente está falando de cartas de consórcio de 200 mil reais, onde a parcela, o cara tá pagando 620 reais e em 5, 6 parcelas o cara foi contemplado. A gente está falando que com 3.500 reais, o cara conseguiu ter acesso a cartas de 200 mil reais. Tem muita estratégia com cartas, especificamente de 200 mil reais que a gente está trabalhando, que a gente monta uma estratégia de contemplação avançada. É claro que, Carlos, mas eu não entendo muito bem esse lance de leilão e tudo mais. Se você tem uma modalidade que a gente tem aqui, dentro do nosso plano, fidelidade, que a gente consegue montar grupos restritos com menos pessoas, por isso que a probabilidade de ser contemplada acaba sendo maior. E é uma loucura. Gente colocando 3 mil, 4 mil, 5 mil reais, voltando 200 mil reais e tendo essa carta para usar. Eu recebi um depoimento semana passada de um rapaz, esqueci o nome dele agora, deixa eu até puxar aqui. Eu tava em conversa com o pessoal aqui, ó, o Gustavo. Olha só o que ele mandou, que loucura. Tava conversando com a Kisla hoje sobre isso, que é a menina que me ajuda a fazer esses movimentos. Ó, sentei na mesa e recebi um e-mail que foi a minha carta do consórcio de 250 mil, foi contemplada com apenas 4 parcelas pagas, cerca de R$2.900 reais investido, o Gustavo Oliveira. Cara, tá aqui a parada. Eu vou até pedir pro editor colocar esse print. Isso aconteceu quando? Última sexta-feira. Não tem uma semana, tem 6 dias que isso aconteceu, tá? Então, assim, você consegue fazer isso com o mercado de ações no Brasil? Dessa forma? Essa alavancagem, cara, ela é muito bizarra. Você tá entendendo? Então, por isso que eu resolvi colocar no pacote também para vocês. O outro pacote que está relacionado é também o mercado de criptomoedas com o Felipe Persio, que ensina vocês a investir no mercado de cripto e também no mercado de altcoins. O que é o mercado de altcoins? São todas as moedas alternativas ao Bitcoin, que elas, você sabendo selecionar com a estratégia do Persigo, você consegue dar um porradão muito maior. Só que, claro, pessoal, a gente tem uma mitigação, né, muito bem controlada da onde vai ser colocado esse dinheiro e a quantidade que vai ser colocado esse dinheiro. A gente tem ordens aqui de prioridade e de segurança que vai em avaliação ao seu perfil de investidor e o tanto de risco que você quer tomar. Particularmente, a estratégia aqui de criptomoeda, ela é interessante, mas ela é a mais arriscada, certo? É claro que dá certo para muita gente, só que em contrapartida você tem outras modalidades que são mais certeiras, demoram um pouquinho mais, mas também trazem uma alavancagem tão bizarra quanto. Por isso que eu resolvi fazer esse pacote aqui para vocês, porque cada pessoa vai ter um perfil diferente, certo? E a depender do seu perfil e da sua aversão ao risco, você vai se adaptar de uma estratégia mais adequada de acordo com o que a gente vai te orientar quando você entrar na mentoria. E, fora isso, nós também temos com a Isabela Perac, o milionário com leilões. Esse daqui
Mas falando quando você já tem um capital ali, falando um papo de 40 mil, 50 mil, você entrar no mercado de leilões para conseguir 70% a 80% de desconto, e a gente conseguiu uma ferramenta muito legal com a Isabela, que é a melhor ferramenta hoje disponível para conseguir encontrar os melhores imóveis com os maiores descontos, que você vai ter acesso por um mês a essa ferramenta gratuita. Eu acredito que essa oferta, juntando a parte do consórcio, juntando a parte de investimento em dólar, juntando com a parte de leilão com a Isabela Perac, criptomoeda com o Felipe Persigo e a minha orientação de como você vai alocar esses recursos dentro dessas modalidades e até mesmo dentro da mentoria Virando Investidor, não tem erro. Porque eu falei mais aqui sobre esses 4 cursos que a gente está colocando dentro desse pacote, mas a própria mentoria Virando Investidor, só para vocês entenderem a extensão do que ela abrange, a gente trata, pessoal, de toda a jornada de quem está começando do zero quando o assunto é investimentos. Então você começa o MIV, tá? Aprendendo, primeiro, sobre mentalidade. Depois que você aprende sobre mentalidade, o que significa aprender sobre mentalidade? Todas as crenças que você tem sobre dinheiro, sobre investimentos, tudo aquilo que te paralisa. Depois você vai passar sobre uma análise de perfil para entender se você é uma pessoa mais arrojada, agressiva, mais moderada ou então mais conservadora, para a gente conseguir de fato designar um caminho para você de acordo com a sua realidade. Isso é super importante. Não adianta nada eu falar para você entrar em cripto se quando você entrar você vai ficar 24 horas ali suando frio com medo do que vai acontecer. Não faz sentido, entende? Então essa análise de perfil ela é importante para criar a trilha. Depois disso a gente passa sobre todos os segmentos. A gente vai falar sobre renda fixa, todos os tipos de investimentos em renda fixa, LCI, LCA, CRA, CRI, CDB, debênture incentivada, compromissadas, letra de crédito. Cara, todas as modalidades, como ganhar dinheiro com marcação a mercado, porque tem gente que ganha dinheiro com marcação a mercado na renda fixa. Se você não sabe o que é marcação a mercado, não tem problema, a gente também explica sobre isso. Depois disso, a gente fala sobre ciclos de mercado, ciclo creditício de mercado, para você entender quais são as tendências do mercado, se ele vai subir, se ele vai cair. Depois da renda fixa, tanto no Brasil, você passa para renda variável, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Então, mercado de ações no Brasil, mercado de ações nos Estados Unidos, mercado de fundos imobiliários no Brasil, mercado de fundos imobiliários nos Estados Unidos, que são os mercado de ETF, mercado de derivativos. Além disso, entender as classificações de ações que existem. Você tem ações que são de valor, você tem ações que pagam dividendos, os fundos imobiliários, todos os tipos de fundo imobiliário, fundo de tijolo, fundo de papel, fundo híbrido. Então assim, a gente literalmente destrincha todas as classificações de ativos, que eu já posso passar aqui para vocês. Se eu não me engano, são 75 classificações de ativos que a gente ensina dentro da mentoria Virando Investidor. Todas essas 75 classificações para você conseguir ser direcionado para qual faz mais sentido para a sua realidade, independentemente da quantidade que você tenha hoje. Carlos, tenho R$0. É para você? A gente tem plano de alavancagem. É para você. Carlos, tenho R$1.000. É para você? A gente tem um programa de investimentos mais simplificado. É para você. Carlos, tenho R$10.000. É para você? A gente tem programa de investimento mais intermediário. Carlos, tenho R$100.000. É para você? A gente tem programas de investimentos mais avançados. Carlos, tenho mais de R$1 milhão. A gente tem programas elitizados. Tudo dentro desse pacote que eu montei, que eu estou chamando de Black Vitalícia Milionária. Ok? Turma, seguinte, o valor, eu nem sei o valor. A gente vai desmembrar todos esses treinamentos, igual eu falei para vocês. E eu tô pensando até mesmo em desmembrar o MIV ano que vem. O que significa isso? Tô pensando em fazer o MIV só de fundos imobiliários, um curso. MIV de ações, outro curso. MIV ações nos Estados Unidos, outro curso. Estou pensando em desmembrar isso. Só que se você levar tudo isso agora, você não vai sofrer sobre todas essas mudanças. Eu já estou adiantando isso para vocês. Essas mudanças, elas vão acontecer. Você só não vai sofrer essas mudanças se você entrar agora. Esses cursos todos desmembrados, não tem segredo. Todo mundo que já ouviu qualquer oferta do MIV hoje sabe que o MIV é R$2.000. Não vou fazer nada de alavancagem. Ah, o MIV é R$3.000, se você entrar agora, você vai ganhar R$1.000 de desconto, vai pagar R$2.000. Não, o MIV é R$2.000, ok? Todo mundo sabe disso. Esses cursos desmembrados, o curso de consórcio, o curso de cripto, o curso de em dólar para fazer investimento aqui em dólar, o curso de leilão, todos eles serão também desmembrados e serão vendidos a R$997, ou seja, R$1.000. Aqui, se você juntar esses 4, você vai pagar pelo menos R$4.000 para ter acesso a esses 4.
O MIV, enquanto não for desmembrado, você sabe que custa 2 mil, então seria um pacote inteiro 6 mil reais. Ano que vem, tudo vai ser anual. Se você for ter acesso e renovar o acesso, a gente está falando de uma parada de 6 mil no ato ano que vem. Se for renovar, vai para 12 mil. Se for renovar de novo, vai para 18 mil. Se for renovar de novo, assim por diante. Aqui você vai pagar uma única vez o mesmo preço do MIV. Todo esse pacote, 2 mil reais, zero renovação para o resto da sua vida, uma única vez, com acesso a todas as atualizações. Olha só que loucura. Quando a gente vender todos esses outros cursos desmembrados no ano que vem, cada um desses cursos vai ter atualização, certo? Como que a gente vai bancar essas atualizações que tem curso? Porque esses cursos terão recorrência, né? Vão ser acesso anual. Então as pessoas vão pagar ele todo ano e tendo essa recorrência anual, a gente faz a manutenção dos cursos. Então ele vai se sustentar a manutenção. Se vocês entrarem agora, vocês meio que vão surfar a manutenção que as outras pessoas vão pagar na anuidade do ano que vem, que vocês não vão pagar. Então essa daqui, cara, é a melhor oportunidade de todas para literalmente você fazer as pessoas que entrarem no ano que vem pagarem pela manutenção e atualização de todos esses cursos. Entende o que eu tô querendo dizer ou não? Porque vocês não vão pagar a manutenção, porque também é fácil, pessoal. Eu vejo o pessoal fazendo isso, né? As pessoas falam que vão ter acesso a todas as atualizações e a pessoa sempre vive vendendo no vitalício. Como é que a pessoa vai fazer a manutenção desses cursos se você não tem uma recorrência para conseguir sustentar todos os custos dessa operação? Você não consegue. Imagina, como é que eu vou te dar a atualização desses cursos por 10 anos, atualizar isso todo santo ano, se eu não tenho recorrência nisso para conseguir sustentar todos os custos dessa operação? Aqui vocês vão como que vocês vão conseguir ter a garantia que vocês vão ter atualização disso? Porque toda a galera que entrar em 2026, todo mundo, são eles que vão bancar as atualizações desse curso que você vai receber por toda uma vida. É uma loucura, né? Isso para tudo. Até se nós desmembrarmos, e eu tenho praticamente certeza que eu vou fazer isso ano que vem, eu não tô dando certeza absoluta que eu vou fazer em relação ao MIV, porque eu preciso validar isso. Mas com certeza, se isso for feito, por exemplo, vamos supor que eu desmembre o MIV em ações no Brasil, ações nos Estados Unidos, fundos imobiliários no Brasil, REITs nos Estados Unidos, renda fixa no Brasil, estratégia de alocação de marcação a mercado, desmembrei o MIV em 6 cursos diferentes, que é perfeitamente possível de ser feito. Se nós tivermos atualizações desses 6 cursos separados, que os 6 serão acessos anuais, toda atualização desses 6 cursos do MIV desmembrado, vocês vão receber. Então, assim, eu tô literalmente adiantando para vocês tudo que vai acontecer, que eu tô planejando para acontecer em 2026, que quem entrar no voto de confiança agora vai surfar o que todas as outras pessoas vão sustentar no negócio em relação às atualizações. Não tô vendo ninguém falar algo dessa forma, desse jeito. É o diferencial que eu encontrei para trazer para vocês. E mais do que isso, relembrar vocês que ano que vem não terá mais nada vitalício. Se fizer sentido para vocês, aqui embaixo dessa aula do YouTube vai ter lá o site, ou vai ser a página de vendas descrevendo tudo isso que eu tô falando para vocês, ou vai ser o checkout direto. Vai depender do momento que você tá vendo isso. A princípio, eu acho que eu vou colocar o checkout direto, porque eu não sei se a página de vendas está pronta. Eu mudei tudo, galera. Eu mudei tudo, vocês não têm noção. Mas assim que a página de vendas estiver pronta, também vai subir a página de vendas. E tem um outro detalhe, tá? Tudo isso que eu tô dizendo aqui para vocês, absolutamente tudo, só é válido até as 23 horas e 59 minutos de domingo, tá? Pequeno detalhe que eu não informei antes, mas tô informando agora. Ou seja, eu só vou estar de carrinho aberto, a gente chama isso, né? Quando você abre as pessoas a oportunidade de poder comprar. Eu só estarei com o carrinho aberto até domingo. Então, ou você compra agora, ou você compra na sexta-feira, ou você compra no sábado, ou você compra no domingo. Carlos, vou comprar na segunda. Não vai conseguir comprar. Mas todo mundo fala que vai ir só até dia tal, aí depois sempre inventa uma desculpa e fala que vai até mais bibibopó. Ok, tô falando pra você. Você vai tentar comprar na segunda? Você não vai conseguir. Eu tenho noção da loucura que eu tô fazendo agora pro projeto que eu tenho pra 2026. Eu sei o quanto que eu tô deixando de ganhar dinheiro pra abrir essa oportunidade pra vocês agora. Eu tenho consciência disso, mas eu também tenho consciência que essa turma de agora vai ser totalmente diferente de todas as outras que eu tive, porque eu tô falando pra você literalmente que eu quero a sua atenção, eu quero que você coloque os desafios de implementação em prática pra gente voltar a ter o que a gente tinha no início de 2024, que era uma turma engajada e que tem resultado e que colhe depoimento e que eu vejo as coisas acontecerem. Uma informação que eu quase esqueci de mencionar. Olha, se você
gostou de tudo isso que eu te apresentei até agora, vai ficar melhor. Se você já foi meu aluno em qualquer momento da história, em qualquer produto, seja 2021, 22, 23 ou 24, até mesmo esse ano, e quiser aproveitar isso daqui que eu estou passando para vocês, eu vou te dar mais 50% de desconto. Só que isso é exclusivo para quem é meu aluno. Então, se você não é aluno, você vai pagar o valor que eu já falei anteriormente, 2.000 em tudo. Se você é meu aluno, coloca mais 50% de desconto nisso. Para tudo, você vai pagar R$1.000 uma única vez para o resto da sua vida, com acesso a todas as atualizações. Isso daqui é só para mostrar para vocês como eu honro todas as pessoas que já confiaram em mim em algum momento da sua história. Está falando aqui que eu vou pegar provavelmente mais de 40 mil alunos que já passaram comigo em todos os treinamentos e que, se eles quiserem se beneficiar disso, eu vou honrar. Se você entrar hoje como não aluno, porque você nunca entrou em nenhum treinamento meu, você pode ter certeza que isso vai acontecer também posteriormente em algum momento. Se eu criar alguma coisa nova, você sempre vai ser beneficiado. Eu gosto muito dessa ideia de querer trazer vantagem para quem já está dentro de casa. Beleza? Passando essa informação, quase esqueci de falar. Você vai ver que vai ter 2 botões na hora de comprar. Vai ter o botão de comprar para quem não é aluno e vai ter o botão de comprar para quem é aluno. A gente vai fazer a triagem dessa pessoa que falar que é aluno para comprovar de fato, ver no nosso sistema que tem seus dados. Pode ficar despreocupado, talvez você tenha um pouquinho de demora para a gente fazer essa triagem, mas vai acontecer seguramente, tá? A gente fazendo essa triagem, a gente aplica os 50% de desconto para você, que já confiou no meu trabalho em algum momento. Se fizer sentido isso para você, mais uma vez, dentro da mentoria, pessoal, a conversa que nós temos nas aulas, nos tira as dúvidas, dentro do grupo do Facebook, no grupo do Telegram, vocês vão entender que a gente vai ter um acesso a um grupo fechado no Facebook, vocês vão entender que vocês vão ter um grupo também no Telegram, avisando todas as aulas, todas as notificações, vocês vão poder tirar dúvida por lá, e a gente vai ter alguns encontros ao vivo para poder tirar dúvida, conversar olho no olho. Todas as nossas conversas são dessa forma, são exatamente dessa forma. Algumas aulas eu faço algo mais bem elaborado, mas a maioria das aulas, cara, eu sento aqui e vou falando e vocês vão escutando, vocês vão me passando, vocês vão dando feedback, entendeu? Ótimo, não entendeu? Me manda pergunta, eu vou respondendo. E essa daqui é a dinâmica que eu gosto de fazer, porque isso daqui eu acho que traz proximidade, sabe? Eu já tô num patamar financeiro que às vezes assusta algumas pessoas e isso cria distanciamento. Eu já tenho um conhecimento técnico que às vezes as pessoas acham que é muito complexo de entender, que isso cria distanciamento. Eu já moro nos Estados Unidos, que é 8 horas de distância de São Paulo, isso cria um distanciamento. A forma que eu encontrei de passar esse conteúdo para você, sem criar mais distanciamento ainda, porque eu podia entregar só tudo gravado e foda-se, é fazer esses encontros ao vivo para que você possa conversar comigo de fato, dentro do Zoom, numa aula fechada, onde eu vou abrir o seu áudio, se você quiser, e você vai conversar comigo, você vai trazer problemas da sua vida, e eu vou responder problemas da sua vida e te dar orientação, fechou? E é dessa forma que eu lido dentro dos meus treinamentos e a gente consegue levar os alunos a terem os resultados que a gente gosta que eles tenham. Quase esqueci. A gente tem uma série de outros bônus que, quando a página de vendas ficar pronta, vocês podem ver depois. Mas assim, não é nada que torne o que eu estou oferecendo para bizarramente mais atrativo do que eu já trouxe aqui. Ok? A gente tem alguns bônus que, quando você entra, você também vai acessar. 37 formas de fazer dinheiro, como vender qualquer coisa online, estratégias 3 camadas de day trade. A gente tem alguns bônus que vão te apetecer um pouco mais a essa oferta que eu te fiz, mas se tudo que eu falei até aqui agora para você não fez sentido, eu definitivamente não acredito que você vá entrar nessa oportunidade, nesse treinamento por causa dos bônus. Então, mas de qualquer forma, quando a página de venda estiver pronta, vocês vão conseguir ter acesso a todos os bônus. Fechou? Espero ver vocês dentro da mentoria Virando Investidor. Até domingo, já vou agendar a nossa próxima aula ao vivo, que já deve acontecer já na próxima semana. Então, se a gente vai fechar o carrinho no final do domingo, na próxima semana, de segunda a sexta-feira, eu vou ver o dia certinho na minha agenda, a gente já deve ter a nossa primeira aula ao vivo. Tamo junto, rapaziada, um beijo, nos vemos muitíssimo em breve. Se você acha que investir dinheiro é simplesmente comprar ações, você está muito enganado. Eu tinha ouvido falar de ações, de fundos imobiliários,
Mas sabe quando você nunca para e pensa que aquilo ali pode ser investimento do seu futuro? Em setembro, né, eu participei do evento presencial que o Carlos fez, ganhei minha placa de 100 mil investidos. Essa é a rentabilidade da minha carteira. Nos últimos 12 meses, ela evoluiu 22,11% e desde o início, né, 32,90%. O meu objetivo, já fiz várias contas para realmente bater o martelo, em 10 anos eu tenho um patrimônio de 2 milhões, tenho uma boa renda passiva do fruto, né, desse todo o meu investimento, para oferecer uma melhor qualidade de vida para minha família, para mim. E no início desse ano de 2025, eu comprei as minhas primeiras ações, que foram do Banco do Brasil. Comprei um pouquinho de ouro também. A minha carteira, que em 2024 era triste, em 2025 teve um boom muito bom. Tô muito feliz. O grande problema, né, foi a questão do dinheiro. Muitas reclamações vindo do meu pai, da minha mãe. Tenho certeza que eu não era muito bem financeiramente falando, assim, controlável. Eu sempre gastava mais do que eu ganhava, sempre endividado, passava a vida em cima de empréstimos. Hoje eu já tô quitando algumas contas que eu tenho. Eu já tô com uma casa, já tenho o meu carro. O que mais importa é minha família para mim. Eu tenho de patrimônio hoje 136.764,97. De saldo na conta corrente, eu tenho 1.117,05. Tive uma valorização de 29,03% desse ativo. Alguns anos atrás, eu não tinha nada de investimento, mas eu sonhava em investir, porém eu tinha muito medo. E eu vivia numa escassez horrorosa, sabe aquela escassez que dói até os ossos e a alma? Era a minha vida. Comecei a investir, comecei com pouquinho, acho que coloquei R$100, tinha uma renda só fixa e zero investimento, e hoje eu tô aqui, gente. Tô no MIV tem um ano, mais ou menos, acho que é 1 a 2 anos que eu tô no MIV, e eu tô com esse valor aqui, gente, que pra quem começou esses dias tá um valor bem considerável, né? Tô quase nos 100k já, graças a Deus e graças ao valor MIV. De 1.089 já com a rentabilidade desde que eu comprei os ativos, uma rentabilidade em renda variável de 4,74%. Vou colocar aqui agora meus fundos imobiliários, esses aqui teve uma valorização, olha, incrível. Olha aí, rentabilidade. De 3.000% sobre o valor investido. É uma coisa muito boa. Hoje em dia eu invisto em criptomoeda, dólar, renda fixa, ação, fundo imobiliário, abri 2 empresas também, então tenho um portfólio aí bem diversificado e de verdade eu... 11, eu tive 10,58% de valorização, 21,57% de valorização, 62,79% de valorização, 9,78% de valorização, 27,55% de valorização. E aqui também eu tirei um print do meu investimento em renda fixa, que é o CDB, pós-fixado de liquidez diária do Banco C6, que a gente pode ver que tem um rendimento de 11,66%. Hoje, a minha rentabilidade bem acima ao índice do Ibovespa, totalizando no ano de 2023 32%. 2024 também começando bem acima já do Ibovespa. Estou tendo 3.200 de valorização. Tenho a minha carteira, a rentabilidade dela nos últimos 12 meses é de 21,30%. Atualmente com 78,43% de valorização. Bem feliz com esse resultado. Nos últimos 6 meses, a carteira performou acima do Ibovespa, IPCA e FIX. A rentabilidade da carteira no positivo, mesmo com Ibovespa negativo. Minha carteira tá aqui e aqui tá aqui, ó. Minha rentabilidade até agora, 25,34%. 25%, gente, em 5 meses. Esse investimento em criptomoedas, esse aqui em dólar, tá? Lembrando aqui que o preço tá em dólar, tá? Então dá mais de 17 mil. Em renda fixa, aqui eu tenho a minha pessoal e eu tenho a minha empresa também. Eu abri 2 empresas de setembro pra cá. Uma em compra de precatórios e uma outra, um centro cirúrgico veterinário. Eu sou veterinário, então acabei utilizando parte dessa rentabilidade para montar essas 2 estruturas, tá? Então mostrando aqui para vocês a renda fixa. Aqui é uma reserva de caixa que eu tenho, né? De oportunidade que eu também tô montando. Às vezes aparece
oferece algumas promoções, né, que a gente brinca aí no mercado financeiro, é bom a gente ter um aporte bom. Essa aqui é a minha outra carteira que eu tenho dentro da Rico, que é uma que eu faço um joguinho um pouco mais arriscado dos investimentos. E aqui a minha maior concentração está na Toro, tá? Onde eu faço os fundos imobiliários, ações, um pouquinho também de outra parte de renda variável. E eu não tenho como mostrar isso em tela para vocês, né? Mas recentemente aí eu peguei 52.500 para ser exato, né? E montei o centro cirúrgico que eu falei para vocês, sou veterinário, então eu acabo atuando nesses dois ramos. Então, se a gente for somar todo esse patrimônio, em setembro eu tava com quase 140 mil, né? Onde eu ganhei minha placa de 100 mil. Hoje a gente fazendo a somatória de tudo aí, eu tô batendo 283 mil reais, né? Investidos aí ao todo. E de verdade eu agradeço muito ao Miri, vale muito a pena, né?